Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nessa nós vamos falar sobre o reinado de Davi. É uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor Deus estará comunicando verdades importantíssimas ao nosso coração. Nessa lição, de 1º de dezembro de 2019, é a lição de número 9, e nós vamos estar estudando sobre a vida de Davi agora como governo, como líder de Israel. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre o tema Governo Divino em Mãos Humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Estamos tendo o grande privilégio de vermos como Deus coordena a sua obra, como Deus organiza o seu trabalho ao longo da história. Mesmo quando tudo parece que está se perdendo, ou quando tudo parece que já está até mesmo perdido, como que Deus estrutura o seu trabalho, a sua obra ao longo da história humana. Nessa lição propriamente dita, nós vamos falar sobre o reinado de Davi. Mas eu gostaria de pedir a você para deixar aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei, e também deixar um comentário aí no nosso vídeo. Isso nos ajuda muito. Quando você deixa o joinha, também comenta sobre o conteúdo, a plataforma do YouTube entende que você está gostando, entende que você está achando aquele conteúdo interessante. Isso ajuda para que o conteúdo possa ser expandido e para que outras pessoas possam ter acesso também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, e ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Isso também ajuda para o canal crescer, porque cada vez que alguém se inscreve, que alguém compartilha, o YouTube entende que as pessoas estão gostando daquele conteúdo. Se você fizer isso, você ajuda o nosso canal a crescer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. O nosso textuário está no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, que diz: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava sobre rei, sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. A nossa verdade prática diz: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, os versículos de 1 a 12. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio. Como sempre, nós não fazemos a leitura em classe aqui, mas eu quero incentivar você a fazer a leitura bíblica em classe, tanto na sua lição, quanto também na sua Bíblia. Ler todo o texto do capítulo 5 de 2 Samuel, para que você possa entender todo o contexto de onde o nosso escritor, Osiel Gomes, tirou aí essa partícula para tecer o comentário da semana. Posto essas considerações aí, o nosso primeiro ponto vai falar sobre Davi constituído rei de Israel. Davi constituído rei. Nós temos 3 grandes motivos pelos quais Deus escolheria Davi para substituir o arrogante rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. O primeiro grande motivo da escolha foi as condições presentes para a escolha do rei. Davi preenchia todos os requisitos que nós encontramos ali em Deuteronômio capítulo 17, versículo 15, que era a escolha do rei de Israel. O rei de Israel deveria ser escolhido da tribo de Judá e deveria ser escolhido entre os seus irmãos. Não deveria ser uma liderança estrangeira, não deveria ser alguém de fora para coordenar o povo de Deus. E Davi, ele
exatamente preenchia esses requisitos. Ele era da tribo de Judá, conforme nós atestamos ali em Gênesis, capítulo 49, versículo 10, e ele era do meio dos seus irmãos, e de uma humildade, de uma fibra, de um caráter, que preenchia as condições exigidas para o rei de Israel. Um outro motivo eram as suas habilidades militares. Desde cedo, no campo, trabalhando como pastor de ovelha, ele aprendeu habilidades com a funda para livrar as suas ovelhas da boca do lobo, do urso, e mais tarde se envolveu de forma aguerrida com o exército de Saul, se tornando um dos melhores guerreiros de Israel. Mais tarde poderíamos dizer que não um dos melhores, mas o melhor guerreiro de Israel. As suas habilidades militares daria a ele a condição de guerrear em prol do povo de Deus. E por fim, a presença de Deus sobre ele. A Bíblia diz que Davi entrava e saía, e o povo notava que Deus era com ele, a maneira com que ele entrava e saía no meio do povo, a maneira com que ele se portava, com que ele se conduzia, era notório a presença de Deus na vida de Davi. Além disso, várias vezes nós vamos encontrar nos livros de 1 e 2 Samuel a expressão "e Deus estava com Davi", e Deus era com Davi. As mesmas expressões que nós encontramos lá quando José estava no Egito e Deus era com José. A grande sacada é que é a presença de Deus na nossa vida que nos faz ser a pessoa da qual Deus deseja que nós sejamos. Aqui na nossa verdade prática, o comentador já vai dizer: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus sobre ele. Se a mão de Deus é sobre nós, certamente nós teremos vitórias, nós teremos conquista na nossa vida. Mas o contrário também é verdade. Se a mão de Deus se retirar de nós, o nosso fracasso é certo. O nosso fracasso é inevitável. Nosso segundo item aqui, Davi como pastor. A grande pergunta é: por que Deus escolheria um pastor de ovelhas para conduzir o seu povo? Por que Deus escolheria um pastor de ovelha? Davi, ele é pastor e chefe do rebanho na casa do seu pai Jessé. Agora ele vai ser um pastor e chefe na casa de Deus, liderando o povo de Deus, o povo de Israel. Por que um pastor de ovelha? O verdadeiro pastor de ovelha, ele precisa cumulativamente ter, primeiro, amor ao rebanho. Isso Davi tinha de sobra. Ele era um pastor amoroso, um líder amoroso, um pastor amoroso. Ele não era um déspota, não era um tirano, como fora o seu antecessor Saul, um déspota, um tirano, alguém que não tinha o amor realmente para com seu povo. Amava o trono de Israel, mas não amava o povo de Israel de verdade. Tanto é que Saul não amava o povo de Israel de verdade, que uma vez, Saul colocou 3.000 soldados, 3.000 guerreiros ao encalço de Saul, deixando o acampamento desvalido, deixando o acampamento vulnerável aos inimigos filisteus. Davi, ao contrário disso, ele amava o povo e protegia não apenas o seu trono, mas protegia todo o povo de Israel.
Uma outra qualidade do pastor de ovelhas era a liderança eficaz. Lidar com ovelhas não é uma tarefa fácil. Quando nós olhamos para as ovelhas, nós pensamos que ovelha é um animal dócil, e o é mesmo, né? Mas que não oferece nenhuma resistência. Isso não é verdade. Ovelha também dá cabeçada. Ovelha também se rebela. Ovelha também desobedece. Para trabalhar com ovelha, precisa-se de uma liderança eficaz. E isso Davi teve no campo o tempo todo, uma liderança eficaz. Uma outra coisa que precisa-se para pastorear a ovelha é cuidado, né? Proteção, estratégia para proteger a ovelha, para cuidar da ovelha, não deixar cair nos abismos. Ainda mais no território da Palestina, cheio de acidentes geográficos, cheio de vales, né, cheio de buracos, a ponto que o salmista, no Salmo de número 23, ele diz: o Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor não vai me deixar cair no valão, no valado, e me deixar lá. Se eu cair no vale, ele vai me tirar de lá. Então, por tudo isso, o cuidado pastoral, né, com as ovelhas revela o grande cuidado de Deus para com seu povo. Daí, o salmista Davi, né, dizendo no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? O Senhor é o meu pastor. O cuidado que ele tinha com as ovelhas, né, do seu pai, né, Jessé, era o mesmo cuidado, ou ainda mais, que ele percebia de Deus para com a sua vida e para com o seu povo Israel. O apóstolo Pedro, falando sobre o cuidado, né, com o rebanho, né, diz que aqueles que são chamados por Deus devem cuidar do rebanho, não por torpe ganância, mas por amor, né, não por domínio sobre o rebanho, né, não com arrogância sobre o rebanho, mas com amor. Paulo também vai destacar essa linguagem do trabalho com o rebanho do Senhor, dizendo que aqueles que cooperam devem cooperar com alegria, né, trabalhar com alegria, né, com o rebanho do Senhor, nosso Deus. O nosso terceiro item aí, entrando em aliança, né, com o povo. Assim que Saul morreu, né, Davi prestou todas as homenagens necessárias, né, ao rei de Israel, Saul, né, dando a ele, né, a dignidade, né, que ele mereceu como rei de Israel. E ele pede orientação a Deus, né, depois de todas as homenagens necessárias, ele pede orientação a Deus. Para onde eu vou agora, Senhor? Para onde eu vou subir agora? E Deus fala: você vai subir para Hebrom. Né? Hebrom era um território de Israel, né? Terra de Judá. Né? Para onde eu vou agora? E Deus fala que ele deveria ir para Hebrom. Estando lá em Hebrom, né, ele foi ungido rei, né, sobre Judá. Mais tarde, depois, né, de 7 anos e meio, né, reinando sobre Judá, as tribos de Israel vêm até Davi e faz aliança com ele, depois da morte de Isbaal, né, ou Esbaal. Assim que Saul morreu, né, Abner, que era o capitão do exército de Saul, né, consagrou Isbosete, né, para ser o rei de Israel. Davi, não querendo entrar em confronto, né, direto com a casa, né, de Saul, preferiu ficar em Hebrom ali, né, governando, embora o confronto fosse inevitável. Mas ocorre que 2 servos de Isbaal, né, o Isbosete, vão e corta a sua cabeça e traz como presente para Davi. Davi, ao receber a cabeça
de Esbaal, né, ali num saco. Ele mata aqueles agressores, né? E então, a partir daí, quando não tinha mais o que fazer, os príncipes de Israel vêm até Davi para fazer aliança com ele. E aqui o nosso comentador vai dizer: ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Tendo qualidades de bom guerreiro e de bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Portanto, precisava de fazer aliança, né, para ter um reino bem fortalecido. É bom que se diga que essas alianças, né, feitas com as tribos de Israel não foram alianças maquiavélicas, aliança, né, como Saul havia feito tempos atrás, dando presentes, né, conquistando através de presente. Não, essa aliança, né, foram feitas, né, como pastor de ovelha. Aliança, no sentido, alianças pastorais, né, para o cuidado com o povo de Israel. Davi chama esses líderes, essas tribos, para que eles fizessem uma aliança no sentido de fortalecer o reino, de garantir a proteção do reino de Israel. No nosso segundo ponto aí, a consolidação do reino de Davi. Primeiro, a edificação de Jerusalém. Tão logo que Davi é aclamado rei sobre todo Israel, a primeira grande conquista que ele vai fazer é a tomada de Jerusalém. Jerusalém era um lugar extremamente estratégico, para que dali Davi expandisse o seu reino. Então ali ele toma a fortaleza de Sião, que ficava em uma das colinas de Jerusalém, um lugar altamente estratégico. E ele faz de Jerusalém a chamada cidade de Davi, que mais tarde é chamada de cidade do grande Deus, porque foi em Jerusalém que Jesus viveu uma boa parte ou grande parte da sua vida e que ele morreu. Jerusalém é chamado de cidade de Davi e também chamado de cidade do grande Deus. Mais tarde, Davi iria acarretar duas grandes derrotas aos filisteus, ferindo por duas vezes o território filisteus. Essas investidas contra os filisteus e derrotas, consequentemente, iria consagrar ou iria consolidar o reino de Davi, para sempre, sobre Israel. Nosso segundo item, do segundo ponto, nós vamos ver aí as reformas religiosas, que Davi ele faz. As reformas religiosas. Dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que se relacionava com as ordenanças divinas. Tudo aquilo que estava de alguma forma ligada à ordem de Deus. Ele respeitava o sacerdócio, o que Saul, o seu oponente, e que lá atrás foi uma pedra no seu sapato, não valorizou. A arca da aliança, que os seus antecessores não valorizaram, Davi, ele valorizava. Nas cerimônias religiosas, ele se entregava para adorar a Deus, de tal ponto que algumas vezes causava escândalo, como causou escândalo para Mical, quando ele trouxe a arca da aliança para o território de Israel. A arca que ficou em território filisteu por 20 anos, agora, quando ela é trazida, para a terra de Israel, novamente, Davi, ele canta e dança, salmodiando ao Deus de Israel. Isso causou escândalo, para Mical, a sua primeira esposa. Mas Davi não estava nem aí
com o que as pessoas iriam dizer. O seu negócio era adorar ao nome do Senhor. O que Davi queria, o seu desejo, era exaltar o seu Deus, adorar o seu Deus. No nosso terceiro e último item, do segundo ponto, nós temos aí a suprema aliança davídica. Como Deus fizera através de Abraão, Isaque e Jacó, as alianças que Deus havia feito com Abraão, com Isaque e Jacó, agora Deus vai fazer também uma aliança com Davi. Em que termos seria essa aliança? Primeiro, o primeiro termo da aliança era que a casa de Davi seria firme. Deus iria firmar a sua casa como uma casa real. O segundo termo da aliança é que não faltaria sucessor à casa de Davi. Não lhe faltaria alguém. Deus disse que a lâmpada de Davi não se apagaria. Sempre haveria uma luz na casa de Davi. Em todos os tempos, mesmo aqueles tempos mais tenebrosos da história de Judá, sempre teve alguém da casa de Davi para estar no trono, porque Deus é fiel. E por fim, uma última cartada, por assim dizer, é que a sua linhagem seria eterna. A sua linhagem, a sua descendência seria eterna. E como Deus fez para cumprir isso? Trazendo Jesus da linhagem de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi em todos os evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. Jesus é chamado de filho de Davi. Os enfermos, as pessoas doentes, saíam atrás de Jesus gritando: socorre-me, filho de Davi. Isso mostra que a linhagem de Davi, ela ganhou o real significado, e o real cumprimento da sua promessa com o nascimento de Jesus. No reino milenar, Jesus será rei sobre Israel, não só sobre Israel, mas sobre o mundo, cumprindo aí essa aliança que Deus fez com a casa de Davi. Nosso terceiro e último ponto, a grandeza política do reino de Davi. Primeiro, as realizações militares. Os verbos que tratam das conquistas de Davi são verbos fortes, são verbos que mostram exatamente Davi com uma estratégia de guerra. Mostra Davi como um homem de guerra. Feriu, sujeitou, matou, tomou. São todas ações de alguém que está em pleno combate, em pleno vigor de guerra. A sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus. Eu diria ainda que as ações de Davi começam com o desbaratamento dos jebuseus, quando ele toma a Jerusalém, que era o lugar dos jebuseus, um povo que havia ocupado a antiga Canaã e agora está no lugar onde Davi precisa vencê-los, precisa tomar para ser a capital de Israel. Depois ele vai vencer os filisteus, os moabitas, os amonitas também, que o comentador não coloca aqui, os sírios, os edomitas, e daí Davi então vai conquistar e solidificar o seu reino. Com a vitória sobre os seus inimigos, Davi então consegue controlar as fronteiras, para que não houvesse mais perigo de invasão dos inimigos contra ele. Não demorou para que importantes possessões gentílicas estivessem sob o controle de Davi.
Como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são dominados pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. Como Deus levantou Davi para aquele tempo e com toda força para ferir os seus inimigos, para sujeitar os seus inimigos, para vencer os inimigos, Deus também deseja levantar obreiros para a sua casa hoje. Alguém disposto a vencer as obras infrutuosas das trevas, a vencer o império do diabo e conquistar o reino de Deus. A administração da casa de Davi é o nosso segundo item aí do nosso terceiro ponto, né? Para administrar, né, o reino, primeiro nós temos aí Joabe como comandante do exército de Israel. Né? Todo o exército de Israel estava sob o comando de Joabe. É ele que delegava os líderes de tropas. Era ele que coordenava os serviços da guerra. Nós temos Benaia, que era chefe dos estrangeiros, que o nosso comentador vai colocar aqui, né, como superintendente da corveia. Né? Corveia significa serviço feudal, né? Serviço penoso imposto a escravos, né? Serviço gratuito, né, que se prestava ao soberano de alguma nação. Benaia era esse chefe, né, dessa corveia, que era o chefe dos estrangeiros. E Zadok, filho de Aitube, né, e Aimeleque, filho de Abiatar, né, cuidava do sacerdócio. Assim, né, com essa maneira de administrar, o reino só poderia então ir para frente, né? Cada pessoa no seu devido lugar. É importante que se diga que esse corpo administrativo não era autônomo, ou seja, ninguém fazia o que dava na teia, por assim dizer. Todos agiam com a permissão do rei, né? E por ele era supervisionado. Aqui o nosso comentador vai dizer que o sucesso de um obreiro depende de oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. O sucesso, né, do obreiro depende da maneira com que ele administra a sua vida espiritual, aquilo que vem à sua mão para fazer, como nós vimos em uma lição passada, né, sobre os bens e talentos, né, que Deus, né, tem nos dado. E por fim, nós temos aí o culto público. Né? Davi, ele fez consideráveis mudanças no culto público, né, no culto ao Senhor. Zadok e Aimeleque, né, sob, né, o serviço sacerdotal, né, ali cuidando do serviço sacerdotal, né, Davi orienta os sacerdotes e organiza o serviço sacerdotal de uma maneira que o serviço de adoração no tempo de Davi se tornou belo e maravilhoso. Os capítulos 23, 24 e 25 de 1 Crônica nos mostra como Davi organizou o trabalho dos sacerdotes e levitas para o perfeito funcionamento do culto. A organização do culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado. Tudo aquilo que nós fazemos para o culto, para a casa de Deus, deve ser pensado, né, com todo cuidado. Pois aqueles que fazem o trabalho de qualquer maneira, eles incorrem no risco, né, daquilo que Jeremias falou. Ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, ou que faz a obra do Senhor relaxadamente. O culto ao Senhor deve ser bem organizado, bem pensado, bem planejado, para que possamos assim cultuar ao nome do Senhor. As conquistas de Davi, tanto as conquistas, né, no sentido de vencer reinos inimigos, como também, né, de administrar bem a casa de Deus, de administrar bem o reino de Israel,
e também de administrar bem o culto ao Senhor, fez com que o reinado de Davi fosse um reinado sólido e um reinado permanente, né? Um reinado que não teria fim, né? Os seus descendentes dariam continuação e, por fim, dali do reinado de Davi, viria surgir Cristo, que daria continuidade ao reino de Davi, conforme a aliança feita pelo Senhor em tempos anteriores. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa, que essa lição sobre o reinado de Davi nos ajude você e a mim, para que possamos fazer a obra de Deus assim como Davi fez. Assim como Davi executou, né, de forma obediente e ordeira a casa de Deus. Que amemos mais a obra de Deus do que os nossos próprios negócios. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.